Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Ciências e Pesquisa. Mais uma vez aqui com vocês, professor Marcelo. Chegamos à nossa aula de número 7 e vamos falar sobre o item objetivos, ou objetivo no trabalho de pesquisa, no nosso curso de metodologia. Se você lê o texto que eu deixei lá na semana passada, você já sabe do que eu vou falar. E a ideia era essa, que você tivesse lido o texto e agora vem aqui assistir ao vídeo e notar, tirar algumas dúvidas, ter uma explicação um pouco mais completa aí do que é esse tal de objetivo de um trabalho. Então repare que você já tem um tema do trabalho, você já tem o problema do trabalho, você já tem hipótese do seu trabalho, e agora você vai ter um objetivo para o seu trabalho. O que é esse tal de objetivo? Se você leu o textinho bonitinho, você sabe que o objetivo do trabalho é a finalidade da sua pesquisa, ou seja, para que vai servir a sua pesquisa no sentido de o que você pretende alcançar com a sua pesquisa, tá? Ou seja, qual que é a finalidade, o propósito da sua pesquisa. Lembre-se, se você leu o nosso querido texto, você viu que nós utilizamos para esse objetivo verbos no infinitivo. Ah, professor, não lembro mais o que são verbos no infinitivo. Verbos no infinitivo são aqueles verbos que não são conjugados, né? São verbos terminados em ar, er, ir e or. Então, observar, correr, sorrir, pôr, compor, são verbos no infinitivo. Por que utilizamos verbos no infinitivo? Porque o seu trabalho ele pretende ainda alcançar aquilo, buscar aquilo, ou seja, ele precisa que o leitor leia o seu texto, ele precisa que o professor, o avaliador, o examinador, quem vai ler o seu trabalho, leia e fale, olha, realmente esse trabalho aqui conseguiu atingir aos objetivos que foram propostos pelo aluno. Ou seja, esse verbo no infinitivo indica, é uma tentativa, é uma ideia futura, ou seja, você vai ter que ler o trabalho para que a pessoa saiba se você atingiu ou não o objetivo do seu trabalho. Tudo bem? Por isso, então, utilizar os verbos no infinitivo. Exemplos: pretendemos examinar, é nosso objetivo analisar, propomos observar. Então, repare os verbos aí destacados, todos eles usados no infinitivo. Tudo bem? Importante, isso estava lá no texto, que esse verbo não seja muito genérico, né? Ou seja, não seja um verbo vago, que não dê uma ideia vaga. O que significa um verbo vago, um verbo aí genérico? Pretendemos estudar. Imagine o objetivo da sua pesquisa é estudar. Repare, o que significa isso? Pretendemos estudar. Então é melhor, em vez de usar estudar, você usar pretendemos analisar, pretendemos comparar. Tá vendo? Seja mais específico no verbo comparado com o que você precisa fazer na pesquisa. Então, de novo, se você usar um verbo que seja vago, provavelmente o seu objetivo vai ficar vago, ou seja, eu vou ler o trabalho e de repente não vou saber se você conseguiu ou não atingir, chegar ao objetivo que você havia proposto. Tudo bem? Eu vou deixar aqui com vocês uma lista, é gigantesca essa lista, e é uma listinha de verbos no infinitivo aí, que são verbos que você pode usar para montar o objetivo do seu trabalho. Então repare que encaixa aí todos os cursos aí que nós estamos contemplando nessa disciplina, né? Então, direito, as engenharias, administração, contabilidade. Todo mundo aqui tem verbo para todo mundo, tá? Então é uma lista, há mais verbos do que esse. Mas o que eu peço? Sempre, quando escolher o verbo, então vou escolher um verbo para o meu objetivo a partir desta lista. Saiba o significado desse verbo. Então vá ao dicionário, porque descrever, por exemplo, é diferente de explicar. Mensurar é diferente de pontuar. Relacionar é diferente de tabular. Ou seja, são verbos que têm significado diferente. E importantíssimo, né? Seu trabalho, em uma das análises, avaliações do seu trabalho, para ver se ele é um bom trabalho ou não, é o cumprimento ou não do objetivo. Ou seja,
Se você pegou e jogou um verbo e fez outra coisa, provavelmente a avaliação do seu trabalho vai ser prejudicada, tá? Não fique assustado aí com a quantidade de verbos, como eu disse, eu coloquei uma lista aí gigantesca de verbos que são utilizados, mas não é para você memorizar ou qualquer coisa assim, mas mais no sentido de ajudá-los, tá bom? Alguns exemplos, ó. Propomos neste artigo observar, tá? Então, ou seja, a escolha é fazer uma observação, então você já parte da ideia de que esse trabalho talvez não seja profundo, vai fazer uma análise um pouco mais superficial. Segundo exemplo, objetivo, avaliar as mudanças. Então, avaliar é um verbo que já pressupõe um julgamento. Provavelmente você vai ter um posicionamento nesse trabalho de quem está fazendo o trabalho. Mais um, objetivo, desenvolver um programa de otimização probabilística. Ó, desenvolver, então eles vão criar algo. O pessoal de engenharia, provavelmente, criaria algo, ou seja, o verbo desenvolver é um verbo importante para o pessoal aí da área de criação, tá? Objetivos específicos. Se vocês leram também o texto, vocês vão perceber que nós deixamos lá no material a ideia de objetivos específicos. Não é obrigatório, tá? Então, o objetivo, ou objetivos no plural, geral, assim, do trabalho, isso é obrigatório. Então, o objetivo tem que ter em todo trabalho. Os objetivos específicos já não. Eles já são um item opcional. Por que eles são um item opcional? Porque eles são objetivos secundários. O que a gente pode conferir aqui? Que eles são as outras perguntas sobre o tema. Então, não sei se vocês, na hora de formular a pergunta, o problema de pesquisa, a pergunta para o seu tema, sentiram isso, que às vezes uma pergunta só parece que não é o suficiente, tá? Então, você precisa de mais uma pergunta. É aí que vai surgir a ideia de objetivo específico ou dos objetivos secundários. Por quê? Você fez uma pergunta geral que é o guia do seu trabalho e agora você vai fazer algumas outras perguntas que ou vão ajudar a responder o objetivo do trabalho, né? Vão te ajudar nesse processo, ou são perguntas que vão ajudar ou ajudar você ou ajudar o leitor do seu trabalho a se guiar durante esse processo. Exemplinhos aí que esse exemplo estava lá no nosso texto de leitura, tá? Então, o objetivo específico é interessante, né? Que ele começa assim, visando atingir o objetivo principal. Então, alguns objetivos específicos são requeridos. E aí, de novo, o objetivo específico também é montado da mesma forma do objetivo geral. Analisar, modelar, desenvolver, realizar. Então, percebam, não é uma escolha neutra. Quando eu escolho o verbo, a forma verbal que eu vou pôr num objetivo de trabalho, eu tenho que ser muito criterioso nessa escolha e ter plena confiança e plena certeza do que esse verbo representa, qual o significado desse verbo. Porque dependendo do verbo que eu colocar, eu posso desalinhar minha pesquisa. De repente eu estou desenvolvendo alguma coisa e eu ponho um analisar no objetivo do meu trabalho, ou seja, uma coisa não vai bater com a outra. Então, isso é importantíssimo. Item importantíssimo aí do nosso projeto de pesquisa, tá? Já sei que vocês já estão em fase aí de elaboração do PIC. Cada curso, como temos diversos cursos sendo atendidos aqui, cada curso vai fazer um PIC de uma maneira, mas o pessoal que está aí na fase do artigo, né, de elaboração do artigo ou um projeto, acredito que você já esteja em elaboração e o objetivo é um item importantíssimo. Então, dê uma caprichada aí na elaboração desse objetivo, ok? Nesta semana não há atividade avaliativa, tá? Vocês ainda estão em semana de provas, não há qualquer tipo de exercício. Tudo bem? Aí acredito que na semana que vem a gente já tem um exercício, uma atividade avaliativa, certo? É isso, pessoal. Boa semana, bons estudos, até mais.